minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário com a Mãe da Misericórdia. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março, da segunda semana do tempo da Quaresma. Iniciemos esse nosso encontro, esse nosso momento de oração, de reflexão e partilha da Palavra de Deus, nos unindo como cristãos através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo conduza os nossos pensamentos, conduza as nossas atitudes, conduza as nossas palavras, conduza as nossas escolhas, as nossas decisões, para que possamos sempre, no decorrer da nossa vida, estarmos agindo em conformidade com aquilo que Jesus veio nos revelar, com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, quarta-feira, dia 3 de março, a liturgia nos oferece o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28, onde Jesus nos ensina e catequiza também aos seus discípulos um pouco mais sobre quem e como poderemos entrar no reino dos céus. Quem terá o direito e quem conseguirá alcançar a graça de estar junto com Ele e de estar junto com o próprio Deus no reino que Ele mesmo nos preparou. Vamos com atenção ouvir o Santo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem? Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho da liturgia deste dia nos remete a uma pequena reflexão sobre como estamos pensando em conquistar o nosso lugar no céu, em conquistar o nosso lugar ao lado de Jesus. Aqui vemos no início do Evangelho Jesus
revelando aos seus discípulos aquilo tudo que ele iria ter que passar, aquilo tudo que iria acontecer em Jerusalém, para que o seu sacrifício saísse conforme aquilo que Deus tinha destinado a ele. Ou seja, morreria na cruz, seria entregue às autoridades, sofreria todos os escárnios, todas Jesus seria colocado à prova diante dos reis, diante dos poderosos, para que ele fosse ali humilhado, para que ele fosse ali judiado, né? Jesus, naqueles episódios do seu sacrifício, do início do seu sacrifício, ele foi humilhado, ele foi judiado, ele foi flagelado pelas autoridades. No entanto, a mãe daqueles 2 discípulos que acompanhavam Jesus veio e lhe pediu de joelhos que ele concedesse aos seus 2 filhos que o seguiam, que eram seus discípulos, que estavam em concordância com aquilo que ele ensinava, mas que ele concedesse a eles um lugar à direita e um lugar à esquerda para cada um, ao seu lado no reino de Deus. Jesus, com muita objetividade e serenidade, responde àquela mulher, responde àqueles discípulos que não caberia a ele escolher ou designar o lugar para qualquer um dos seus discípulos, mas sim a Deus, aquele que conhece o coração de todos, aquele que conhece a alma de todos e sabe do merecimento de cada um. Hoje, no mundo atribulado em que vivemos, também podemos cair nesta tentação de acharmos ou desejarmos um lugar melhor entre os filhos de Deus no reino que Ele fez e o reino que nos espera. No entanto, esquecemos de olhar para a atitude de Jesus, que é a atitude humilde, que é a atitude de servir, que Ele veio nos trazer, que Ele veio nos deixar como testemunho, para que alcancemos assim, através da atitude da humildade e do servir, alcançar o reino de Deus, o reino que Ele fez para nós vivermos eternamente. O mundo de hoje é muito atribulado, existe muita inversão de valores, inversão de conceitos, onde constantemente somos colocados à prova, somos colocados em tentação para mudarmos o nosso conceito como cristãos. Por isso, devemos estar sempre apegados ao exemplo de nossa mãe, Maria, a nossa mãe da misericórdia, para não cairmos nas tentações que o mundo nos oferece, para não deixarmos que o modismo, que o modernismo, enfim, que o livre-arbítrio realmente tome conta de toda a nossa vida, tome conta de toda a humanidade e assim consiga perder as almas que são de Deus, o verdadeiro Pai que nos ama, o verdadeiro Pai que nos criou. Peçamos sempre a intercessão de nossa mãe junto a Jesus, seu Filho, para que nós consigamos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades e todas as ciladas que o inimigo irá colocar em nosso caminho durante o tempo em que passarmos neste mundo, e que possamos, assim como ela, também nós deixarmos um testemunho aos que virão de nossa vida, seguindo os ensinamentos, seguindo o anúncio do Evangelho, seguindo aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus enviou o seu Filho para nos ensinar. Irmãos e irmãs, vamos juntos agora rezar a oração que Santa Faustina Kowalska compôs para a nossa Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos,
especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos terminando aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia. Peçamos que a Virgem Maria nos conceda sempre as graças de estarmos fiéis à sua devoção e possamos assim contar sempre com a sua poderosa intercessão junto ao Pai que nos criou. Obrigado a você que nos tem acompanhado diariamente através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Não esqueça de sempre deixar a sua curtida, deixar o seu like, deixar o seu joinha e também de compartilhar em seus grupos nas redes sociais, nos seus grupos de amizades, nos seus grupos familiares, para que esse projeto de evangelização continue crescendo e alcance cada vez mais os filhos e filhas de Deus. Peçamos que Deus nos abençoe, hoje e sempre, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia. Deus Pai, que é todo-poderoso, vai nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.